Shalom Adonai, a graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bom te reencontrar aqui. Todas as segundas e sextas-feiras, Momento da Palavra entra no ar, para você que está espalhado pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Que neste culto ao vivo, Deus possa lhe trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de transformação para a situação a qual você se encontra nesse momento. Eu tenho certeza que tudo abaixo do céu tem propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Em todos os momentos, em todas as situações, Deus trabalha com propósitos. E você é o maior propósito na terra. Deus tem propósitos sobre a sua vida e a minha vida. Que neste momento o Deus de Israel possa trazer sobre as nossas vidas paz e esperança, que possamos sentir o reflexo do Espírito Santo de Deus nas nossas mentes, na nossa face, que possamos ser espelhos de Jesus Cristo na terra, que possamos alcançar os cansados e os aflitos, que possamos levantar os caídos, levar uma palavra de paz e de cura. Você que se sente um nada, você que se sente esquecido por muitos, você que não sabe o que fazer, você que não sabe aonde ir, você que não sabe o que falar, você que não sabe as decisões que precisam ser tomadas. Eu tenho certeza que o Deus de Israel, o Deus das maiores decisões, entrará com um propósito soberano. Que Deus possa na sua vida a deixar você viver a partir de hoje, não só as vontades permissivas, mas a vontade soberana do Deus de Israel. Que Deus possa trazer paz e esperança, que aquilo que parece para você impossível, não ter saída, não sabe como resolver, o Deus da soberania, o Deus eterno, vai visitar a tua mente, teu coração, vai botar na sua mente a mente de Cristo Jesus, que você possa ter visão de Deus, audição de Deus, palavras de Deus, sentimento de Deus, tocar de Deus e caminhar de Deus. Eu declaro sobre a sua vida o melhor do Deus de Israel. Eu declaro sobre a sua vida que aconteça aquilo que é soberano sobre a sua vida da parte de Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, é uma alegria muito grande podermos estarmos reunidos em um culto ao vivo para trazer até você a certeza e a real palavra que está escrita na Bíblia Sagrada. Deus não é um Deus de esquecimento daquilo que te prometeu. Deus cumprirá tudo em todos os detalhes. Deus tem dias de vontade soberana sobre a sua vida. Você que se encontra no vale da morte, no vale da sombra da morte, no vale da sombra dos ossos secos, você que se encontra em um local sem esperança, você que se encontra em um local sem saída, a soberania total do Deus de Israel vai te alcançar. Não existe cansaço, meu irmão, que Deus não te fortaleça para você alcançar a infinita graça e misericórdia que Ele tem sobre a sua vida. Você pode estar se sentindo um lixo, um nada, um ninguém, porque o mundo te trata assim. Você pode estar se sentindo abandonado, esquecida, rejeitado por muitos da tua casa, no meio da onde você está. Mas Deus não te rejeitou. Deus não te esqueceu.
Deus não te abandonou. Deus tanto te ama. Deus tanto te quer, que ele levou o filho dele à cruz do Calvário, chamado Jesus Cristo de Nazaré, nome de registro, Jesus Cristo. Ele nasceu por ti, viveu por ti, morreu por ti, ressuscitou por ti. E a vontade soberana de Deus ainda é a mesma desde o início, de quando a terra não tinha forma. É de fazer melhor, próspero, transformado, convertido, abençoado e abençoada. Levanta os teus olhos para o alto. É de lá que vai vir o meu e o teu socorro. Não se desespere. Não chegue ao ponto de desistir de sonhar os sonhos de Deus. Não desista das promessas de Deus. Não desista do que Deus te prometeu. Nos ajude nesse momento. Você pode fazer uma grande oferta agora. Você pode compartilhar este culto. Você pode realizar sonhos de Deus em outras pessoas agora. Compartilhe esse culto com seus amigos, com seus parceiros das redes sociais. Envie este culto para os grupos da sua internet, para que possa alcançar vidas agora. Seja um evangelista, seja um missionário, você que tem chamado para as nações, envie esse culto para outras nações agora. Você que tem chamado para pregar a palavra de Deus, você que tem chamado para abençoar, nós viemos para abençoar. Compartilhe esse culto e leve ao máximo de pessoas que você puder neste momento. O tema de hoje, permissiva ou soberana? Qual a vontade que você quer que seja sublime sobre a sua vida? Qual a vontade que você deseja que seja feita sobre você agora? A permissiva ou a soberana? A permissiva é aquela que é a sua vontade ou é a vontade das pessoas. A soberana é a vontade do Deus de Israel. Você precisa viver, nós precisamos viver a vontade soberana de Deus. Nós não podemos viver só a permissiva. Nós temos que saber orar. Nós temos que saber conversar com Deus, falar com Deus. Nós precisamos saber como chegar até a Deus. Quem sabe você está querendo a sua vontade. Pede a vontade soberana de Deus. A vontade permissiva não é a maior. A maior é a vontade soberana de Deus. Você precisa viver a soberania total da vontade do Deus de Israel. E não tem idade, não tem classe social, sexo masculino ou feminino, níveis sociais, para que seja feita a vontade soberana de Deus. E hoje Deus está querendo falar com a igreja na terra. Eu quero cumprir a minha vontade soberana. A soberania de Deus é que vai prevalecer sobre os meus e a mim, sobre os teus e sobre você. É a vontade soberana de Deus. É aquela oração que nós temos que aprender a orar. A oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes pessoas estão querendo a permissiva. É essa que eu quero. É esse que eu escolhi. Este é o meu desejo. Essa é a permissiva. Eu quero porque eu quero. É assim porque eu quero. É assim porque eu desejo. Essa é a permissiva. A vontade soberana é a vontade que Deus tem totalmente, sem erro, para mim e para você. Eu quero ler
O livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Meu irmão e minha irmã, que o Deus de Israel venha falar contigo nas entranhas da sua fé, da sua alma, da sua mente, do seu coração. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Você sabe que a vontade soberana de Deus gera herança. A vontade soberana de Deus vem com o princípio também de herança. Você é herança de Deus. Nós somos herança de Deus. Nós respiramos o ar que Deus nos entregou, porque nós somos herança de Deus. E a vontade soberana de Deus é que você e eu, como herança do Deus de Israel, nós viemos a herdar, a conquistar toda a herança que Ele me prometeu e te prometeu. Herança soberana, herança da soberania dEle. Existem promessas da vontade soberana de Deus, de nós herdarmos a herança que Ele tem para mim e para você. Ele fala conforme o propósito. Você tem propósito. Não existe coincidência. Não existe esse chavão, este ensinamento errôneo, cristoincidência. Quantas pessoas eu vejo falarem? Cristoincidência é chavão. Não existe cristoincidência. Existe Cristo, mas existe propósito. Não existe coincidência. Você não nasceu por uma coincidência. Você nasceu por ser herança e por ser propósito do Deus de Israel. E nesse versículo, na parte B, o Senhor fala o propósito de Deus. Eu estou lendo Bíblia para você. Eu estou lendo revelação. Eu estou lendo profecia para você. Propósito daquele que fez todas as coisas. Existe propósito para de viver. Eu encontrei a pessoa na fila da padaria. Eu encontrei a pessoa no metrô, no ônibus. Coincidência? Não é coincidência. Propósito. Tira este nome coincidência, coloca propósito. Eu reservei uma cadeira em um cinema, em um teatro, em um estádio de futebol. Foi propósito encontrar aquela pessoa naquele lugar. Deus está querendo ensinar a você a viver a vontade soberana da herança e do propósito dele sobre a tua vida. Tudo tem herança de Deus, tudo tem propósito de Deus, tudo tem vontade soberana de Deus. E o versículo encerra assim: que fez todas as coisas. Ele fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Você precisa pedir segundo a tua vontade o que é que tu queres para mim, Senhor. Você tem que fazer essa oração do confronto. É a oração que eu faço à igreja e muitos não aceitam quando eu me dirijo a um homem, a uma mulher e falo: posso fazer a oração do confronto? Que oração do confronto é essa? É a oração que você faz, seja feita a tua vontade, não a permissiva. A vontade soberana, a vontade maior, a vontade decidida dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A palavra de Deus nos revela no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, que nós temos que chamar as coisas
que nós não vemos como se fosse já. E chamar as coisas que não são como se já fossem. A vontade soberana de Deus sobre a sua vida, minha irmã e meu irmão, é você chamar hoje as coisas que não são como se já fossem. É você fazer hoje a oração da soberania da vontade de Deus. É você falar assim: Senhor, eu quero chamar as coisas que não são como se já fossem. Da sua vontade, no seu dia, no ano, no mês, na hora, no minuto e no segundo, com aquela pessoa, naquele lugar, tudo você tem que pedir. Realize na minha vida aquilo que não é o que é, mas como o Senhor quer que seja. Chamando as coisas a acontecerem como ninguém vê, mas o Senhor é soberano e vê a vontade dele. Você lembra da história que nós já falamos aqui do profeta Jonas? Deus deu uma ordem soberana a Jonas. Vai para tal lugar. Jonas escolheu a permissiva dele. Por que a permissiva dele? Porque além de Deus dar uma ordenança soberana, vai para aquele lugar, Deus deu o livre-arbítrio a Jonas, a você e a mim. Jonas se fez posse do livre-arbítrio. É um perigo isso. O livre-arbítrio é a vontade permissiva. E Jonas seguiu para outro local. Mas foi feita a vontade soberana de Deus. Jonas pagou um preço. Ser engolido por um peixe grande para ser lançado na terra soberana que Deus escolheu para o profeta Jonas. Deus fez uma promessa a Sara e Abraão. Mas Sara e Abraão foram pelo livre-arbítrio, a vontade permissiva de ser pai e de ser mãe de qualquer jeito. Assim são muitas pessoas hoje. Querem casar com quem quer casar, engravidar com quem quer engravidar, ser pai e mãe de qualquer jeito com qualquer pessoa. É a vontade permissiva, é perigosa, perigosíssima. Casar com quem quer casar, namorar com quem quer namorar, noivar com quem quer noivar, é a vontade permissiva. A vontade soberana é casar, noivar, namorar com quem Deus quer. E assim, Sara e Abraão viu uma criança nascer na sua tribo pela vontade permissiva de Sara e de Abraão. E pagou um preço muito grande com o nascimento de Ismael. Ismael foi a gravidez permissiva. Ismael foi o nascimento de uma criança permissiva. Isaac foi o nascimento, a gestação soberana sobre Abraão e sobre Sara. Meu irmão e minha irmã, você está orando como mulher e homem? Faz a vontade minha, Senhor. Realiza os meus sonhos permissivos. Você está usando do seu livre-arbítrio para fazer o que você quer, porque Deus deixou você fazer? Você pode gemer uma dor insuportável. Nós precisamos aprender a viver a vontade soberana de Deus. É este motivo que eu estou aqui hoje, para lhe dar um recado de Deus. Comece a viver a vontade soberana de Deus. Quem sabe a sua vontade é não esperar mais o milagre. Quem sabe a sua vontade é a permissiva, cometer um suicídio, matar alguém. Quem sabe a sua vontade agora, você que está aí, homem e mulher, é a vontade total permissiva. Quero acabar com tudo isso, fazer do meu jeito e resolver nas minhas mãos. Pode até ser que você consiga, mas na frente você vai sofrer muito, muito, muito.
e não vai dar certo. Você precisa suportar esta luta até o fim. Você precisa até ir o final desta fornalha. Você precisa ir até o final desta cova dos leões. Você precisa ir até os últimos passos do deserto, da travessia do mar e do Jordão. Você precisa ir até o final desta prova que Deus te permitiu na sua vida. Você só vai saber a real vontade soberana de Deus se você caminhar até o final. Mas se você mudar de direção, você vai caminhar por estradas chamadas atalhos, caminhos permissivos. É perigosa a permissão, é perigosíssima. Senhor, me permita escolher o que eu quero, está repreendido isto. Me permita acontecer o que eu quero, não aceite isso para a sua vida. Deus, o próprio Deus que está falando aqui hoje conosco, é o Deus de mais de 2000 anos atrás. Deus deu uma ordenança ao povo, o rei não é Saul, mas o povo queria a eleição, a votação de um rei permissivo pelo próprio povo. A eleição, a urna eletrônica, os votos ali foram votos, uma eleição chamada eleição permissiva. Não foi uma eleição soberana. A eleição do rei Saul foi feita totalmente, 100% pela carne daquele povo. Nós queremos Saul como rei. E Deus permitiu isso. Mesmo assim, Deus falou, vou permitir, mas não é Saul. Quem sabe você casou, você engravidou, a criança nasceu. Pela sua vontade permissiva. Casou com o homem errado, casou com a mulher errada, vive com amante, porque você entrou na vontade permissiva. Comprou a casa, comprou o carro, vendeu alguma coisa pela vontade permissiva. Não, meu irmão, não, minha irmã. A vontade tem que ser a soberana. O homem que você tem que casar, mulher, a mulher que você tem que casar, varão, não é a permissão de Deus, é a soberana de Deus. Você tem que escolher a vontade soberana de Deus. É esta vontade que é boa, suave e agradável. Ela pode até ter lutas, mas tem vitória no final. A vontade permissiva é derrota no final. Saul foi derrotado pela eleição permissiva. Saul, em todo momento, sabia que ele não tinha vida para altar. Saul, em todo momento, sabia que ele não tinha vida para ser rei. Saul, em todo momento, sabia que ele não tinha vida para usar a coroa de rei. Mas Saul aceitou a permissão. A ganância, a vaidade dele foi permissiva. Mas quando Deus escolhe um rei, pela soberania dele, o rei caiu, Davi caiu. Mas a vontade soberana trouxe Davi o arrependimento. Quando você escolhe um caminho para você andar, o primeiro princípio que você vai descobrir se for escolha permissiva ou soberana é se não houver arrependimento ou se houver arrependimento. Quando a vontade é soberana, há arrependimento dos nossos erros. Nós reconhecemos os nossos erros. Nós reconhecemos as nossas falhas. E quando nós vivemos a vontade soberana de Deus, além do arrependimento, nós largamos a permissiva que andava com nós. Quantos homens, quantas mulheres hoje estão casados em cartórios, certidões de casamento,
mas com a vontade permissiva de adultério. Quantos maridos e esposas hoje são casados por ter sido amantes de relacionamento extras conjugais? Têm certidões em casamentos, oficializaram em cartórios, mas é a vontade permissiva. Essa não entra no céu. Esse casamento não é abençoado por Deus. Já a vontade soberana de Deus é quando um homem está com um amante e ele larga a amante e vai buscar a que ele largou, que é a soberana de Deus. Assim somos nós. Se nós estamos em pecado, nós temos que nos arrepender, mas largar o pecado, largar a amante, largar o amante, largar a droga, largar o vinho com álcool, largar o cigarro, largar a corrupção, largar o dinheiro ilícito e viver o tempo da vontade soberana de Deus. O que está ao teu lado hoje? O que está na sua conta bancária? O que você anda neste carro? A casa que você mora? Essas joias de ouro e de prata, essas viagens que você faz, em aviões, em hotéis, em nações, passaportes internacionais. Esse sucesso que você alcançou é permissivo ou soberano? Se é permissivo, não é do agrado do Deus de Israel. Você tem que ter viagens, casa, carro, prata, ouro, recursos financeiros, tudo na sua vida, da vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus é honesta, é lícita, convém, não tem atalho, não tem mentira, não tem talvez, não tem achismo. É sim, não, não. Você precisa amadurecer a sua fé. Nós precisamos amadurecer a nossa fé e aprendermos a esperar a fé da vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus é que você que está aí e eu que estou aqui seja realizada nas nossas vidas, custe o que custar, pelo tempo de Deus. Não busque a tua vontade mais. Não busque relacionamentos amorosos, empregos com vontades permissivas. Eu quero passar naquele vestibular de qualquer jeito, vou comprar vaga. No concurso público, vou comprar vaga. Quero carteira de motorista, vou comprar vaga. Eu quero um documento nos Estados Unidos ou em outro país, vou fazer um casamento falso. Permissivo. É problema, é escândalo, é vergonha. E a Bíblia diz, ai da onde sair escândalos. Meu irmão e minha irmã, escândalo só sai da vontade permissiva, mas não sai da vontade soberana. Da vontade soberana, o homem e a mulher vai até o fim do deserto, paga o preço que for, chora, grita, jejua, se consagra, se rasga dentro suas vestes internas, mas espera a soberania de Deus. Veja a soberania de Deus. Quando Isaac nasceu de Abraão e Sara, houve júbilo no céu. Veja a soberania de Deus quando Ana descobriu que estava grávida. Houve a vontade soberana de Deus. Veja a soberania de Deus quando Radassa foi mudada para Esté, o nome dela, e virou rainha. Reinado de soberania sobre Radassa, sobre Esté. Veja a vontade soberana de Deus sobre Paulo e veja a vontade permissiva sobre Saulo. Saulo, quando saiu da vontade permissiva, entrou na vontade soberana. Paulo, um novo homem, um apóstolo tremendo na Bíblia Sagrada. Veja a vontade soberana de Deus quando tirou a permissiva de Abrão e chamou a soberania sobre o novo nome, Abraão. Você precisa hoje mudar a sua história.
Possa ser que Deus deixe ser chamada do mesmo nome, mulher e homem, mas jamais a sua história será a mesma de ontem. A sua história deixará de ser história permissiva e escreverá um novo livro, um novo caderno com novas páginas. Soberania do Deus de Israel. Você que quer um novo diário de vida, uma nova página de Deus na sua história, você que quer um novo testemunho de Deus, pede a Deus para grampear, para apagar no fundo do mar do esquecimento toda a sua história permissiva, e pede a Deus para escrever um novo livro, uma nova página, novas páginas, novos textos com contextos, chamado Vontade Soberana de Deus. Saia dos testemunhos permissivos da sua vida e começa a testemunhar o testemunho soberano de Deus. O testemunho soberano de Deus vai lhe trazer paz, vida e esperança. Meu irmão e minha irmã, jogue no fundo do mar do esquecimento e não chama nunca mais para a tua vida a vontade permissiva. Essa é o livre-arbítrio, essa eu repreendo, essa eu não quero. O que eu quero é a vontade soberana sobre a minha vida, meus filhos e minha esposa, do Deus de Israel. Chama soberania de Deus, porque ela vai realizar os sonhos soberanos sobre a tua vida, a minha família e tua família. Deixa-te ser crente permissivo, deixa de te viver testemunho permissivo e começa a ser crente e viver testemunho da vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus tem hora marcada para o culto da vontade soberana de ação de graça na minha casa e na sua casa. A vontade permissiva olha a aparência. A vontade permissiva olha porque fala muito bonito. A vontade permissiva é porque fisicamente é forte, é linda. Samuel estava escolhendo um rei. Samuel já estava cansado de tanto entrevistar aqueles jovens. Chegou ao ponto de Samuel falar, é este. E Deus falar, Samuel, não é nenhum desses. A minha vontade soberana, Samuel, está no campo apacentando cabras. A minha vontade é Davi. Mas o pai de Davi, Samuel, te apresentou a permissiva, os bonitões, os musculosos, os bombados, os fortões, os lindos. Mas a minha vontade soberana é o magrinho que está lá, o franzino que está lá no campo. A vontade soberana de Deus está em lugares que muitos não valorizam e está no corpo de muitos que ninguém reconhece. Você que está aí agora, do outro lado da televisão, desta câmera, desta internet, desse celular, deste computador, você é vontade de Deus. Você foi feito como vontade soberana. Deus não permitiu você nascer. Deus não gerou você de uma gravidez celestial permissiva. Deus gerou você e eu como vontade, para reinar na terra a vontade dele. Quem sabe você que está aí é fruto de um nascimento de um adultério. Quem sabe você que está assistindo esse culto é fruto de um nascimento de um estupro. Quem sabe você é fruto de um nascimento de uma rejeição de um pai, de uma mãe. E você quer cometer suicídio, você entrou no mundo do pecado por revolta do seu nascimento. Não importa se você nasceu vítima de um estupro ou de um adultério entre os seus pais. Deus te permitiu nascer por vontade soberana. Quem vai responder o pecado são eles lá, não você que nasceu. Portanto, pare de querer cometer suicídio.
Pare de querer viver uma vida revoltante como você foi gerado ou gerada. Deus deixou você nascer por soberania dele para fazer de maldição bênção. Você que está em um prostíbulo, você que está nos guetos das drogas, do alcoolismo, do homossexualismo, do lesbianismo, e você diz que você não é mais nada, e você está cheio de traumas, você que vive no satanismo, na macumbaria, na feitiçaria, você que marcou todo o seu corpo com tatuagens de demônios ou com tatuagens de desenhos e se condena e parece que não tem mais esperança. Não se tatue mais, porque Deus vai apagar dentro de você todo pecado e todo mal e vai lançar no fundo do mar do esquecimento. E Deus vai lhe tirar do lesbianismo, do homossexualismo, da feitiçaria, da macumbaria, das drogas, do tráfico, da corrupção, do pecado, do alcoolismo, do cigarro, da cocaína, da maconha, do crack, do êxtase, do vinho, da cerveja, o uísque, toda bebida, cachaça, o que for. Deus vai te resgatar onde você está. Quem nunca pecou, lança a primeira pedra. Aquele povo que iria fazer a vontade permissiva deles, queria apedrejar a prostituta, e apareceu a vontade soberana, Jesus. Quem nunca pecou, lance a primeira pedra. A prostituta foi perdoada por Cristo Jesus. E ele disse: minha filha, vá, volte e não peques mais. A vontade soberana de Deus é que você largue esse pecado aonde você está. Quem sabe você está assistindo este culto dentro de uma casa, dentro de um palácio, dentro de um gueto, de uma invasão. Quem sabe você está assistindo esse culto embaixo de uma ponte, de uma casa de papelão, de palafitas. Quem sabe você está assistindo esse culto dentro de um presídio, de uma cadeia, de uma penitenciária, dentro de uma UTI, e dizendo que não há mais esperança para você. É neste lugar que você está. É nesta impossibilidade que você está, que Deus te chama para a oração da vontade soberana de Deus. Que oração é essa? Pai amado, em nome de teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, cumpra-se a tua vontade soberana na minha vida. Deus pode resgatar você agora. Deus pode tirar esses tubos deste quarto de hospital de você agora, te ressuscitar. Ou quem sabe, Deus permitiu que você venha a morrer, mas a vontade soberana de Deus é que você, no leito da morte, aceite Jesus agora. E quando abrir os seus olhos, acorde no céu, na soberania de Deus. Mas Deus pode te ressuscitar aqui. Quem sabe a medicina falou que esta doença não tem mais cura, porque a medicina permitiu espalhar pelos 4 cantos da terra que a doença é incurável. E você tem sofrido tanto, você tem se abatido tanto, porque a medicina disse que a vontade permissiva da medicina não encontrou cura, que no processo na justiça não tem mais jeito, que sua vida não tem mais uma mudança para acontecer para melhor. E aí você agora faz a oração da vontade soberana. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí você vai descobrir cura para câncer, cura para AIDS, cura para derrame, cura para diabetes, cura para glaucoma, cura para casamento, cura para finanças, cura para liberdade de presídio e de cadeias, cura para dar emprego. Tem cura para tudo, para passar em vestibular, em concurso público, para pagar débito, tem cura para tudo. Porque a vontade soberana dele faz paredes, não de cimento, de águas do mar. Faz água virar paredes
e mar virá corredor pela vontade soberana para o povo atravessar sem se molhar, sem se afogar e sobreviver. E cantar do outro lado. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como você se encontra agora. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 17. Chama as coisas que não são como se já fossem. A minha fé, a minha pequena fé, a minha humildade e a minha simplicidade é a vontade soberana de Deus sobre a minha vida e sobre os meus. Todo dia eu peço a Deus, eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Você precisa olhar agora para o nada que você vê, ou para toda impossibilidade que você enxerga, ou para todos os nãos que você recebeu. Você deve fazer a oração da vontade soberana. Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Como se já fossem para o culto de ação de graça, para o dia do meu júbilo e do meu grande testemunho. Mulher, homem, feche os seus ouvidos para esse povo que vive palavras permissivas. Sacode a poeira e se afasta desse povo que vive vida permissiva e comece apenas a ouvir e a andar com a vontade soberana de Deus. Paulo sacudiu a poeira, Paulo sacudiu as palavras, os abraços, os conselhos, as calúnias permissivas, os levantes permissivos sobre a vida dele. E Paulo foi viver a voz soberana. Meu irmão e minha irmã, o que Deus tem para a tua vida e para a minha vida, para os meus e para os teus, é vontade soberana. Vontade soberana, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu chamo as coisas como não são, como se já fossem, reais, materializadas. Senhor, eu chamo a cura onde não tem cura. Eu chamo o recurso onde não tem recurso. Eu chamo o milagre onde não tem milagre. Eu chamo a noite de alegria onde tem noite de tristeza. Eu chamo a madrugada de paz onde é madrugada de guerra. Eu chamo o amanhecer de alegria onde era amanhecer de dor. Oh, meu irmão, eu chamo a prosperidade aonde era a escassez. Eu chamo a gravidez aonde era a esterilidade. Eu chamo o casamento aonde era a solidão. Eu chamo o pagamento de dívidas aonde era os débitos. Eu chamo a vida aonde era morte. Eu chamo o renovo aonde era velhice, tristeza. Eu chamo paz aonde era guerra. Chama a vontade soberana de Deus, meu irmão e minha irmã, que seu testemunho vai ser conhecido como testemunho soberano da vontade dele. Quantas pessoas estão casadas, estão cheias de dinheiro, viajando nações, carrões, mansões, joias, recebendo aplausos, dando autógrafos, sendo reconhecido pelo mundo como vontade permissiva, contrária à vontade de Deus. A prosperidade de Faraó nunca foi a vontade soberana de Deus. Foi a permissiva. E olha o que aconteceu com Faraó. Deus nos ensina, não se preocupe, não olhe para a prosperidade dos ímpios, para a riqueza dos ímpios. Aquilo é a permissão de Deus. Agora a sua prosperidade e a minha prosperidade é a soberania de Deus. Prosperidade de Deus, soberania de Deus, pode ser pouco, mas com Deus é muito. Prosperidade permissiva de Deus pode ser muito,
mas sem Deus não é nada. Esta é a palavra que Deus tem para nós hoje. Pede a vontade soberana de Deus. É esta pessoa para se casar? É este emprego? É esta empresa? É este bairro para morar? É esta casa, esse apartamento? Esta cidade, esse estado, esse país? É este banco para abrir a conta? É este valor que o Senhor quer depositar na minha conta? É este salário que o Senhor vai me dar? É esta bênção financeira? Pede a vontade soberana, porque você vai se surpreender. A vontade permissiva é pequena. Pequena. Em comparação à grande soberania do Deus de Israel. A vontade soberana de Deus é maior do que a minha e do que a sua. É maior do que a do mundo. Deus tem vontade soberana sobre a sua vida. E toda a vontade soberana de Deus vai te ensinar a chamar o que não é como se já fosse. Você hoje não tem onde morar, mora de favor, mora de aluguel, as contas estão atrasadas, encontra enfermidade, levante sobre você, desemprego, a velhice chegou e nada aconteceu. Agora você chama a vontade soberana dele, a vontade soberana dele. Velhos, jovens, dançarão, profetizarão, voltarão a sonhar e terão visões. A vontade soberana de Deus fez um homem de 100 anos ser pai da promessa e uma mulher de 90 anos ser mãe da promessa. A vontade permissiva fez um homem ser pai jovem e uma mulher jovem do que não era a promessa, Abraão e Sara. Meu irmão, a vontade permissiva dos 3 irmãos de José do Egito era que ele morresse mesmo como escravo. E a vontade permissiva foi ter vendido a soberania de Deus como escravo. Quem vende soberania de Deus, quem vende vontade de Deus como escravo, vai ver escravo virar governador. Te venderam como escravo, estão te tratando como escravo dentro da tua casa, mas você, mulher, você, homem, todo o tempo é a vontade soberana de Deus. Prepara a mulher para ser rainha, homem para ser rei e governador na vontade de Deus. Segura essa palavra. Você está aí do outro lado deste monitor. Você que está obedecendo a Deus. Você que vive uma vida de consagração com Deus. Está sendo vendido como escrava, forca preparado para você, dizendo que seu útero é infértil e que você é velha e velho para casar, ser mãe, ser pai ou prosperar. É você que vai ser coroado por essas horas, pouquíssimos dias, neste mesmo endereço, nesta mesma cidade, nesse mesmo estado, nesse mesmo país, com esse mesmo número de telefone. É você que vai ser coroado e honrado e exaltado com vontade soberana de Deus de ser mais que um vencedor. É você que tem pago o preço de humilhação por confiar o tempo todo que há uma promessa soberana sobre você. Sabe por que eu estou aqui resistindo? Sabe por que eu estou aqui suportando? Sabe por que eu estou aqui prevalecendo? Porque eu sou, com a minha esposa e os meus filhos, vontade soberana de Deus. Você
obedece a Deus, se consagra a Deus, você não vai viver mais a permissiva, nem nós aqui. Vamos viver a soberana de Deus. Eu te abençoo com a palavra de Deus. Eu te abençoo com o nome de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu declaro sobre a tua casa, sobre o teu nome, sobre os teus, sobre o teu endereço, sobre tua conta bancária, sobre tua empresa, sobre o teu emprego, sobre o desemprego, sobre a escassez, sobre a enfermidade, sobre a saúde, sobre as finanças, sobre o teu ventre, sobre os seus ossos, sobre o teu nome. Eu declaro vontade soberana do Deus Naikalai no Yasiel Manaracia de Israel. Vontade soberana de Deus. É essa vontade que vai prevalecer na minha e nos meus, na tua vida e nos teus. Segure essa palavra, escreva na geladeira, onde você quiser. Coloca de capa no celular, no computador. Escreva no papel da sua mesa, do seu escritório. Escreva de batom, de caneta, de lápis no espelho do banheiro. Está tomando banho, o vapor bateu no vidro. Escreva. Vou viver a vontade soberana de Deus. Ai, carai. Quando alguém lhe perguntar por que você voltou a sonhar aonde não vê nada e está sorrindo sem ver nada, te perguntarem que remédio é esse, que psicanalista é esse, que psicólogo é esse, que analista é esse, que igreja é essa, que pastor é esse, que conselheiro é esse, você fala: Deus me falou que vai fazer sobre a minha vida a vontade soberana. Acabou o tempo de Lodebar. Acabou o tempo do Egito. O povo viveu no Egito na permissiva, porque o povo não sabia conquistar. Quando o povo aprendeu a conquistar, aprendeu a sobreviver no deserto e atravessar mar, atravessar Jordão e conquistar a terra prometida. Chegou na tua casa, chegou na minha casa. Hoje, não é amanhã. Não é daqui a pouco, é já, é agora. Herança, propósito e vontade soberana de Deus. Deus vai lhe tirar desta cadeira, deste leito, deste presídio, desta cadeia, desta penitenciária, deste presídio, desta UTI, deste hospital, deste desemprego, desta humilhação, desta escassez, dessa pobreza, desse vício, desse pecado. Deus vai lhe tirar com mão forte e soberana para botar você para ser exaltado e exaltada. Hoje, na soberania, tem cadeira soberana te esperando, tem mesa da vontade soberana te esperando, tem viagem da vontade soberana te esperando, tem lugar de honra da vontade soberana de Deus entre os meus e os teus. Se no seu meio tem alguém perdido, é um marido, é uma mulher, é um filho, é uma filha, é um genro, é uma nora, é um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um amigo, uma amiga. Se tem alguém perdido no meio dos teus, faz a vontade de Deus agora. Ore assim: Senhor, cumpra no meio dos meus a tua vontade soberana. A vontade soberana de Deus tirou a permissiva do filho pródigo, e o filho pródigo voltou para onde nunca deveria ter saído, para a vontade soberana. O teu marido é promessa? Tua esposa é promessa? Teu filho é promessa? Tua filha é promessa? Teu emprego é promessa? Tua empresa é promessa? Tua saúde é promessa? Tuas finanças é promessa? Teus bens materiais, tua casa, o teu carro, tua fazenda, o teu sítio, o seu salário é promessa? As finanças é promessa? Prepara para a vontade soberana. Vai sorrir, tanto que o seu sorriso vai ser chamado de sorriso
soberano da vontade dele. É assim que você vai sorrir. Não é sorrir com o nome de pasta de dente. Você vai sorrir com aquele que passa no seu sorriso soberano. Este é o sorriso que eu estou dando, minha família, meus filhos e minha esposa, os teus e você. Sorriso soberano de Deus. Deus te abençoe com um sorriso soberano, com lágrimas de alegria soberano e com culto soberano de ação de graça. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo não voltando, até segunda-feira estaremos aqui testemunhando a total vontade soberana de Deus. Shalom Adonai.